aí galera da Loura Língua, aqui é o Fabrício Carraro de novo e no vídeo de hoje a gente vai usar como você falar que você tem a preferência sobre alguma coisa e não sobre outra, né? Usando o verbo to prefer em inglês, mas aí comparando duas coisas. Vamos ver como é que faz isso agora. Mas voltando aqui, tem alguns tópicos diferentes e interessantes que a gente pode abordar aqui nesse vídeo sobre o verbo to prefer em inglês. O primeiro deles é que quando a gente vai comparar duas coisas diferentes, né? Eu prefiro isso a isso. Quando você está comparando, por exemplo, eu prefiro cerveja a vinho, eu prefiro chá a café. Esse a, né, essa coisa da comparação, você vai fazer com o to. A gente geralmente tem na cabeça, né, que fazer comparação em inglês é com o than, mas não funciona aqui. Quando a gente vai falar que você prefere algo a outra coisa, né, comparando essas duas coisas, a gente vai usar o to. Então você tem que falar, por exemplo, I prefer tea to coffee. Eu prefiro chá a café. Então você gosta mais do chá do que do café. Você não pode falar I prefer tea than coffee. Não, seria errado. É I prefer tea to coffee. É um TO ali, um to. O segundo ponto interessante que a gente pode ver aqui é para dizer quando você prefere fazer algo, ou seja, vai ter um outro verbo depois do verbo to prefer, é claro. E esse verbo, depois do to prefer, ele pode estar tanto na forma do infinitivo com o to, quanto na forma do ing, né, que a gente geralmente chama de gerúndio em português. Vamos dar um exemplo aqui que você vai entender um pouquinho melhor. Você pode dizer aqui, por exemplo, she doesn't like beer. Ela não gosta de cerveja. She prefers to drink wine. Ela prefere beber vinho. E olha que nesse primeiro caso a gente usou she prefers to drink. Então é o verbo to drink aqui, o infinitivo dele, com o to drink wine. Mas, como eu mencionei, a gente pode também usar a forma do ing sem problema nenhum, basicamente com o mesmo significado, que seria she prefers drinking wine. Quando a gente está nesse contexto aqui, né, você bota um verbo logo depois do to prefer, você vai poder usar tanto um quanto o outro e não vai ter diferença. E o terceiro ponto aqui interessante que a gente também pode falar sobre esse verbo é quando a gente vai falar novamente, quando tem um verbo ou na verdade uma atividade depois desse to prefer, e aí você vai poder usar também os dois, tanto a forma ing quanto a forma do to, mas vai ter uma diferença quando você quer comparar verbos, ou comparar atividades, ou comparar coisas mesmo, substantivos. Vamos ver aqui um exemplo. Você pode dizer, he prefers swimming to running. Então, ele prefere nadar a correr. E nota aqui o que a gente fez, né? Quando ele tem esse ing, ele meio que tem uma particularidade que ele funciona mais ou menos como se fosse um substantivo. É um verbo sendo usado como substantivo. Isso se chama verbal nouns em inglês, né? Então fica como se fossem dois mais ou menos substantivos. Não sei se a gente pode chamar assim, mas como tem o ing, né? Você pode talvez considerar como se fosse isso. Então, he prefers swimming to running. Novamente usando a mesma estrutura que a gente viu antes, com o to ali no meio, para comparar. A gente usou lá para comparar o chá e o café, né? She prefers tea to coffee, ou I prefer tea to coffee. Aqui, he prefers swimming to running. Mas você tem um outro jeito de falar a mesma frase, exatamente a mesma frase, que seria aí usando o infinitivo com to, mas quando você está comparando duas coisas, dois verbos aqui, realmente sendo usados como verbos ali no infinitivo com to, aí você não vai poder usar o to, e você não vai poder usar o than também. Você vai ter que usar um outro cara que é o rather than. A gente já fez um vídeo anteriormente aqui no canal da Loura Língua. É só você escrever aí na pesquisa a Loura Língua rather than, que você vai ver bonitinho como é que ele funciona e tudo mais. Mas vamos dar aqui o exemplo. He prefers to swim rather than to run. Exatamente a mesma tradução. Ele prefere nadar a correr do que correr. Enfim, ele prefere essa coisa mais do que outra coisa. Mas como são dois verbos aqui no infinitivo com to, você vai usar o rather than. Ou também, como eu mencionei, também pode ser usado para dois substantivos. A gente pode usar frutas, por exemplo. Então, they prefer apples to oranges. Você pode falar assim, né, o to ali no meio, fazendo essa comparação entre duas coisas. Ou você pode falar também, they prefer apples rather than oranges. Exatamente a mesma coisa. Eles preferem maçãs
a laranjas do que laranjas, enfim, como você quiser traduzir isso aí. Mas por hoje é isso, galera. Espero que vocês tenham aprendido muitas coisas novas aqui. Se aprendeu, dê aquele like, se inscreve no canal que sempre ajuda muito. E até a próxima. Tchau, tchau!